Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje irei apresentar o trabalho de conclusão de curso à Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. O tema abordado será a aplicabilidade diagnóstica da tomografia computadorizada na detecção de carcinoma renal de células claras. Orientador Leandro Lobeschi. O intuito desse estudo é demonstrar a aplicabilidade diagnóstica da tomografia computadorizada em comparação às demais modalidades em caso de carcinoma renal de células claras nos achados precoces, tardios e metastáticos. A metodologia empregada neste trabalho foi realizada com base na revisão bibliográfica da literatura. Foram consultados livros e artigos científicos publicados nos periódicos especializados na área da saúde no período de 2010 a 2021. As bases utilizadas foram Biblioteca Virtual em Saúde, Cielo, Colégio Brasileiro de Radiologia e o Google Acadêmico. O carcinoma de células renais claras é uma doença comum do trato urinário, possuindo evolução silenciosa, podendo ser assintomáticos ou não. Os avanços da tomografia computadorizada permitem que os pacientes sejam diagnosticados precocemente e tenham um positivo prognóstico, aumentando assim as chances da detecção de carcinomas assintomáticos. A incidência desse carcinoma ocorre geralmente entre os 60 a 70 anos de idade. Hábitos de vida como tabagismo, obesidade e hipertensão arterial são fatores que influenciam. A prevenção mais efetiva é evitar o fumo e a obesidade. A classificação histológica dos CCRs é de grande importância, uma vez que são determinados os subtipos, têm significativas no prognóstico e terapêutica da doença. O que são células claras? O carcinoma de células renais claras, conhecidas como CCR, é o tipo de câncer muito comum das neoplasias do trato genicular. Corresponde a 80% dos casos, podendo conter aspectos sarcomatoides associados à maior gravidade da doença. O CCR pode gerar metástase em alguns órgãos facilmente, como pulmão, fígado, cérebro, pele e ossos. Os CCRs acometem adultos a partir de 65 anos, cerca de 50% dos achados são incidentais. O diagnóstico do CCR através da tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada é uma modalidade diagnóstica por imagem. Demonstra alta sensibilidade na detecção de tumores, evidenciando detalhes anatômicos como veias renais, íleo renal e veia cava inferior. Na ressonância magnética, é utilizado como um complemento nesses casos, no qual apresenta uma ótima precisão e não utiliza radiação ionizante no paciente. Na detecção, é utilizado scan helicoidal com vários detectores e as imagens são geralmente vistas em cortes axiais. No processamento de imagem e técnicas de exibição, são utilizadas reformatações multiplanares, projeções de máxima intensidade, volume de renderização, sendo um diferencial em comparação aos demais métodos diagnósticos, como a urografia escritora, que consiste na infusão de contraste fio-dado intravenoso e na obtenção de imagem à medida que o líquido é eliminado pelos rins. A ultrassonografia urinária possibilita a visualização do trato, permitindo guiar procedimentos nefrológicos. Protocolo de tomografia computadorizada. Inicialmente é importante destacarmos que a primeira avaliação tomográfica do paciente oncológico
pode ser benéfico o uso de fase arterial da rotina. A fase de equilíbrio traz dados adicionais em uma pequena parcela de pacientes, principalmente em caso de dúvida na fase venosa. O protocolo demonstrado é uma rotina oncológica realizada uma tomografia do abdômen num aparelho a partir de 16 canais, KV e MAS, 120 no automático, colimação de 1,5 milímetros, espessura de reconstrução de 3 milímetros, imagens nos planos coronal e sagital. O filtro utilizado é para partes moles, variando de fabricante a fabricante. Em relação ao contraste oral, é utilizado o negativo, que seria a água. Alguns casos não precisa ser feito com contraste oral. No caso de contraste venoso, é utilizado 1,5 a 2,0 ml por quilograma, concentração de 300 mg de iodo por ml. Velocidade de injeção é de 2 a 3 ml por segundo. Em relação às fases, na maioria dos casos, o pré-contraste venoso de 90 segundos de retardo são suficientes, destacando assim algumas neoplasias hipervascularizadas, que é o caso do CCR de células claras, podendo ser melhor identificado na fase arterial, um retardo de 35 segundos. São identificados tumores como neuroendócrinos, tumores de tireoide, a maioria dos tumores renais, melanomas e carcinoma hepatocelular, tendo verificação direcionada indicada. Como são os casos de diagnóstico precoce? Em 2012, foi relatado o caso de um paciente do sexo masculino, de 51 anos de idade, que se queixava de dor abdominal difusa, sem fatores de melhora ou piora, hematúria há quase um ano. Apresentou um exame físico normal, sem massas palpáveis, porém os exames de ultrassonografia apresentaram uma massa no rim esquerdo. Nos casos de tomografia de abdômen, realizada antes do contraste, revelou lesão expansiva hipodensa no polo renal superior do rim esquerdo. Após a administração de contraste, houve realce da lesão na fase arterial. O paciente retirou o tumor cirurgicamente, como demonstrado nas imagens. Relação do diagnóstico precoce com o tardio. Em 2008, foi relatado o caso de uma paciente do sexo feminino, branca de 49 anos, admitida com histórico de dor lombar e hematúria, sendo que a tomografia apresentou um tumor no rim direito. Após 7 anos do segmento rotineiro, a paciente apresentou massa expansiva entre a cauda do pâncreas, baço, suprarrenal e rim esquerdo. Após a laparotomia com ressecção de tumor, foi revelado um adenocarcinoma de células claras primárias de rim, metastático em glândula adrenal, pâncreas e esplênico, tratado com o quimioterápico interferol alfa por via subcutânea. Evoluiu após 8 meses com função renal normal, porém evidenciou metástase para o estômago. O caso descrito acima foi descoberto tardiamente, com o avanço de metástase. O acometimento do pâncreas é raro, mas se apresenta antes do diagnóstico do tumor primário. Conforme evidenciado anteriormente, podemos concluir que a tomografia computadorizada é uma ferramenta essencial investigativa para condições urológicas, providenciando imagens detalhadas de alta qualidade e versatilidade na produção de imagens em diversos planos, sempre tendo em mente a dose de radiação aplicada no paciente. Esse recurso pode ser utilizado para o aumento do diagnóstico precoce de CCRs, tomando ações cirúrgicas de imediato, melhorando o prognóstico do paciente, oferecendo uma longa vida. Essas foram todas as referências utilizadas no trabalho acadêmico. Espero que apreciem a leitura do mesmo
Obrigado por assistir essa apresentação.